Olá! Você se sente abusada? A gente fez uma live, né, falando sobre o relacionamento abusivo, eu e a professora Milene Costa, e foi muito interessante porque a gente percebe que ainda é difícil falar sobre o assunto. Ainda é difícil, não é nem falar, na realidade ainda é difícil para muitas mulheres entenderem que isso pode estar acontecendo dentro do seu relacionamento, mas isso pode mudar, né? Eu acho que mais importante não é essa questão de ter medo, ter vergonha, de assumir, de aceitar que você vive uma relação abusiva. O mais importante é a gente poder mudar, né? Sempre é tempo de mudar. A Milene indicou aquele filme Nunca Mais, com a Jennifer Lopez. É um filme incrível mesmo, eu não sei se vocês já assistiram. Quem não assistiu, assista. Às vezes até para poder identificar algum comportamento ali que mostre o relacionamento abusivo. E é muito legal porque o filme, ele coloca de uma forma muito compactuada, né? Mas é uma relação bem abusiva mesmo e que ele mostra que tudo começa com flores, né? A gente acha que quem vive um relacionamento abusivo é aquela pessoa que já começa levando tapa na cara e não tem nada a ver, né? Muito pelo contrário, a maior parte dos relacionamentos que são abusivos, eles são muito velados, eles são muito sutis, discretos, né? A gente não percebe ali. E muitas vezes também a mulher vive o relacionamento abusivo dentro de casa e ela não demonstra, ela tem esse medo, ela tem essa vergonha, como se aquilo ali fosse algo que só ela sofre. Por isso é muito legal quando a gente abre as portas do nosso coração, claro que de forma benéfica, de forma a agregar, de forma com que outras pessoas possam se identificar com aquilo ali e ver outras possibilidades, né? Não é escancarar a nossa vida de qualquer jeito para qualquer pessoa, não. Mas é muito importante quando a gente mostra para outras mulheres que, olha, se você já passou isso, ou se você está passando, tudo tem uma solução. Nesse filme, inclusive, Nunca Mais, ele é um filme, ele é um pouco exagero, né? Fictício, sei lá, mas assim, ele acho que coloca de uma forma muito concreta, muitas nuances no filme, frases que às vezes os homens falam para as mulheres, frases que as mulheres também falam. Tem um momento do filme que ela vai conversar com uma amiga dela e a amiga dela fala, olha, você tem que se separar, fugir, alguma coisa assim. Ela fala, não, ele é o pai da minha filha, né? A gente sempre tem essas justificativas e faz parte da nossa sociedade, faz parte de como nós fomos criadas, mas nós temos que pensar no seguinte, eu até falei com a Milene isso, mais vale uma vida sua vivida ou uma vida não vivida, morta, né? Porque muitas vezes a gente está vivendo esse relacionamento e a gente não consegue perceber o tanto que ele está nos fazendo mal. Eu aqui, na realidade, estou falando para as mulheres, porque o Mãe Livre Feliz, ele fala para as mulheres, mas também existem, a Milene ontem colocou isso, muitas mulheres que às vezes elas até dependem financeiramente do marido, alguma coisa assim, mas elas são as dominadoras, elas gostam de abusar dos maridos, né? E tratam eles realmente como sombra, fantoche. Enfim, a gente precisa, na realidade, identificar, né? A Milene colocou 3 sintomas, que é o do acúmulo de tarefas, a desqualificação e a desmotivação. Esses 3 sintomas, se você vive ele na sua relação, claro que tudo tem um certo grau, né, gente? Numa quarentena, o acúmulo de tarefas é maior, mas não necessariamente precisa ser de uma única pessoa. Mas a questão é a gente identificar, será que eu estou vivendo um relacionamento abusivo na minha vida, no meu casamento, ou não? E se você identificar, não é ficar com medo, ficar com vergonha, nem nada. Se precisar, procura ajuda. A primeira pessoa, eu acho, pra gente poder conversar é o outro, né? Olha, eu tô me sentindo, não precisa te falar, tô me sentindo abusada, né? Às vezes fica até pesado. Mas olha, eu não tô me sentindo feliz dessa forma, eu acho que a gente podia mudar quando eu falar isso. Enfim, né? Existem inúmeras formas de serem abusadas e existem inúmeras formas de se resolver. A questão eu nunca fui uma pessoa de levantar bandeira de verdade absoluta. Existem coisas que são verdade absoluta. Por exemplo, para eu poder respirar, eu preciso ter oxigênio. Isso é uma verdade absoluta, né? Eu não conheço ninguém que não respire por oxigênio. Às vezes a pessoa usa um aparelho, mas ela precisa de ter oxigênio para respirar. Isso é uma verdade absoluta. E eu acredito que para um relacionamento não ser abusivo, ele realmente ser uma relação em que
ambos desabrochem, em que ambos vivem uma relação harmônica, de individualidade respeitada, é a parceria. Para mim, essa sempre foi a palavra-chave para um bom relacionamento. Aqui dentro de casa, em Gedeon, a gente busca muito isso. Sabe aquela música Eduardo e Mônica? Eu sempre entrego a minha idade, né? Quando eu vou falar das músicas que eu gosto, dos filmes. Mas aquela música Eduardo e Mônica, para mim, ela reflete exatamente quando eu falo essa questão da parceria, né? Não sei se você já ouviu essa música, se não, digita aí no Google, escuta que a música é muito legal. E a música fala muito isso, assim, que os dois eram diferentes, eu não lembro as características de cada um, mas era tipo, o homem de um jeito, a mulher de outro, mas no final eles se entendiam, e quem irá dizer que não existe razão quando são as coisas do coração, né? E eu acho que essa música, ela fala muito essa questão da parceria. É igual, eu estava conversando com a Adri, né? A gente fez a analogia do trilho. Ela estava falando, é como num trem. Você tem 2 trilhos, que são as individualidades. Tem um indivíduo, tem outro indivíduo. Se um trilho estiver para cá e o outro aqui, o trem não vai andar. Você concorda que para o trem andar, os dois têm que estar na mesma direção? Eu falei com ela, Adri, eu só acredito num relacionamento bem sucedido quando existe uma única direção. Existem as 2 individualidades, cada um gosta de uma coisa, cada um é de um jeito, cada um tem as suas características, mas eles têm que andar numa mesma direção. E é isso, o trem é o casamento, o trilho é a individualidade, é cada um. Então, um está aqui, o outro está aqui. Se eles estão paralelos na mesma direção, o trem vai andar, o casamento vai fluir, vai desabrochar, as coisas vão acontecer, um vai qualificar o outro, um vai motivar o outro, um vai cooperar com o outro na divisão das tarefas, né? Eu tenho falado muito aqui sobre a gente ser sobrecarregada, sobre a divisão de tarefas, porque cada vez mais eu vejo as mulheres reclamando do tanto de funções que elas colocam para elas, porque elas não dividem as tarefas, né? E é preciso dividir, é uma questão de sobrevivência mesmo, né? Mas, então, quando a gente entende isso, se vocês e seu marido estão, né, na mesma direção, tudo vai dar certo. Se você está sentindo que você está vivendo um relacionamento abusivo, tem jeito de isso melhorar, tem jeito de isso ser ressignificado, contanto que a direção que ele vá é a mesma que a sua. E como que eu fico sabendo isso, né, gente? Tem que dialogar, tem que conversar, tem que sentar, tem que ter as DRs da vida ou não. Mas é mais importante você fazer isso agora e mudar isso agora, se for necessário mudar, do que lá na frente, né? Igual a Milene explicou ontem, que é o time, né? A gente começa tipo, de pouquinho em pouquinho, aí vai crescendo até chegar num divórcio, chegar numa briga de física, chegar num estupro. Existem inúmeras situações piores que chegam quando você não resolve isso antes, né? Então, assim, identificou, olha, ele me desqualifica, ele me desmotiva, eu tô acumulada de tarefas, eu conversei com ele, não tá dando certo, vamos tentar. Eu acho assim, quando tem 1% de amor e respeito na relação e esse desejo de irem juntos, gente, tudo se resolve. Agora, quando cada um quer seguir um trilho, né? Cada um tá num trilho, numa direção, nem se tiver 99% de respeito e amor de uma parte, porque vai ser um monólogo, né? Vai ser uma única pessoa tentando pela relação. Eu não sei se você já sentiu isso, uma sensação de que você está lutando sozinha. Parece que só você quer a relação, parece que só você quer estar junto, parece que só você quer que a família dê certo. Então, se tá assim, existem 2 trilhos. Aí, realmente, é hora de refletir mais fundo, né? Procurar ajuda profissional, procurar pessoas próximas. E, gente, nunca ter vergonha, nem ter medo. Olha, atira a primeira pedra. Quem nunca pecou, quem nunca errou, quem nunca cometeu erros. Todos nós erramos, todos nós caminhamos por lugares errados, todos nós estamos aí na vida, né, gente? A vida é isso. É melhor a gente aprender antes de morrer do que chegar lá no leito de morte e dizer aquela frase que é a top 1 dos EQM, né, das experiências quase morte, que dizem:
eu arrependo de não ter vivido a vida que eu queria viver, mas ter vivido a vida que os outros queriam que eu vivesse. Não, gente, por favor, vamos viver a vida que a gente quer, a vida que Deus desejou pra gente. Olha, a Filó, o padre, sempre falam isso nas missas, né? Se é de Deus, traz paz. Se não é, traz tormento, traz guerra, traz conflito. Então, você vai sentir no seu coração se o seu casamento é um casamento que é de paz, que é de qualificação, de motivação, que é de divisão de tarefas. Existem outros sintomas também. A gente aborda muito esses três que eu acho que são os mais falados, assim. E às vezes a gente fica com medo, né? Eu não quero separar. Não, gente, ninguém quer separar. Inclusive na live ontem eu estava falando isso. Eu sou a pessoa, gente, mais indicada para falar sobre separação, porque eu tenho pais separados. Eu a vida inteira nunca quis que meus pais se separassem. Eu lembro quando eu devia ter uns 20, 21 anos, que eu encorajei eles a separar. Meus pais não se separavam, mas viviam uma relação muito difícil, uma relação que eu via muita tristeza, sofrimento. E eu via que eles não se separavam. Um dia, conversando com o papai, ele falou assim, não, vocês vão sofrer, falando de mim e do meu irmão. E eu encorajei meu pai, encorajei minha mãe, e falei, olha, vocês podem separar, por minha causa, ó, eu tô ótima. É claro que eu não tava, gente, nenhum filho quer que um casal se separe. Mas eu não queria que eles vivessem aquele sofrimento, aquela angústia, eu queria que eles fossem mais felizes mesmo. E durante um bom tempo, principalmente assim, um ano mais ou menos depois que eles se separaram, porque depois da separação, meu pai com nem um mês já tinha outra namorada, que é até hoje, e minha mãe não teve, minha mãe sofreu muito, durante muito tempo minha mãe sofreu muito com o fim do casamento, e eu me senti muito mal, muito culpada. Então eu sou a primeira pessoa a não levantar a bandeira da separação, a primeira, assim, se você tá sentindo mal com o seu casamento, me manda uma mensagem aí que eu vou te falar, não separa. Eu acredito muito que tudo pode ser resolvido, eu acredito muito mesmo que todo problema tem uma solução. Mas depois dessa culpa, um dia conversando com a mamãe, eu falei assim, mãe, um dia não, várias vezes nós conversamos, mas em uma das nossas conversas, ela virou e falou assim, o meu casamento nunca teria dado certo com a mentalidade que eu tinha, nem com a maturidade que eu tinha. Só hoje, depois de muito tempo separada, com o entendimento que eu tenho, com a busca que ela fez pelo evangelho, eu vejo que realmente eu poderia ter feito de outra forma, mas o seu pai também teria que ser diferente. Ou seja, eu encorajando ou não, uma hora ou iria haver uma ruptura, ou uma separação mesmo, ou coisas piores. Então eu me senti assim mais tranquila, com o coração mais em paz, mas eu não levanto bandeira para ninguém de separação. E eu tive 3 casos de amigas muito próximas que viviam relacionamentos super abusivos, em que elas eram muito infelizes. E eu ainda falava com elas, não, vamos tentar, sempre tem um jeito. E essas 3 amigas sofreram muito. Depois que elas se separaram, eu vi o tanto que o fato de eu ficar colocando essa verdade absoluta para elas, não, eu até usava a palavra de Deus, eu falava, Deus não é a favor da separação. Eu falei isso sim para as 3. Depois eu comecei a perceber como que às vezes a forma como a gente coloca para o outro a nossa interpretação da Bíblia, a nossa interpretação do que Deus quer pra gente, a gente às vezes pode colocar até um peso na vida da pessoa. E eu pedi perdão para as 3, elas sabem disso, porque não sou eu que tenho que dar resposta, não sou eu que tenho que falar para elas o que é certo, o que é errado. Isso não é uma verdade absoluta, casar ou separar. Mas existe essa verdade absoluta, né, que eu gosto de colocar, da mesma direção. E no caso das 3, como no caso da minha mãe, os trilhos estavam separados, né? Cada uma estava no trilho, o marido estava no outro. Então, realmente, o trem não ia andar, né? Então, a gente tem que ter essa consciência, pensar isso sobre o nosso casamento, sobre o nosso relacionamento. Porque, gente, briga tem, né? Divergência de ideias tem. Cada um veio de uma criação, cada um veio de uma educação. Aqui, eu e o Gedeon, a gente é muito Eduardo e Mônica, assim, a gente é super diferente. A gente veio de criações completamente diferentes. O início do nosso namoro, nosso primeiro ano, mais ou menos, até uns 2 anos de namoro, a gente brigava muito, mas era muito. Eram 2 cabeças diferentes, criações, contextos, cultura, tudo que vocês imaginarem era diferente. A gente brigava muito de verdade, mas a gente tinha uma única direção.
A gente realmente queria ir para o mesmo caminho, a gente sabia que a gente queria construir uma família juntos. Hoje, quando eu vejo a gente, tem 18 anos que a gente está junto, quando eu vejo a nossa história lá atrás, aliás, lá atrás que eu falo, não é nem quando a gente se conheceu, eu falo lá atrás, a minha história de vida, a história de vida dele, a partir do momento que a gente se conheceu, eu vejo que tudo fez sentido. Eu tenho certeza que é pra gente estar junto, eu tenho certeza que nós vamos ficar casados eternamente, porque eu vejo isso de uma forma muito clara hoje. E a gente não vive hoje um relacionamento abusivo, mas eu sei que em muitos momentos, principalmente nessa época do namoro, a gente fazia uns abusos um do outro. E era por uma questão de imaturidade, e era por uma questão desse choque, assim, que a gente tinha. Porque o relacionamento abusivo, ele acontece, é igual a Milene colocou também, sobre não só esses relacionamentos afetivos, mas de mãe para o filho, né? Quando você quer impor para o seu filho uma situação, quer colocar medo, mas existem todos os relacionamentos, mas aqui eu estou falando agora da relação conjugal mesmo. E no início eu via muito isso. Hoje, né, na realidade, há um tempo atrás eu já tinha enxergado esses abusos de ambas as partes e a gente ressignificou porque a gente tinha a mesma direção. Então isso que é o mais importante, é a gente identificar na nossa relação, olha, fulano, por exemplo, uma coisa que eu escuto muitas mães reclamarem, que o marido fala mal, assim, na frente até das pessoas. Minha esposa não sabe fazer isso de jeito nenhum. Ela é burra, ela é isso, ela é aquilo, sabe? Gente, isso é abusivo, né? Se o Gedeon falar um dia, ela é burra, querido, tchau e benção, né? Porque não é assim. Tem coisas que nem dentro de casa a gente fala um pro outro. Se você ama aquela pessoa, se você respeita aquela pessoa, até a forma de você falar com ela tem que ser uma forma totalmente respeitosa, né? Você não pode agredir nas palavras. E o relacionamento abusivo, ele passa muito por isso. Porque a Milene falou da relação de poder, né? Na realidade, é a questão do poder. Quando você se sente que pode mais que o outro, você quer impor, que você tem poder por ele, aí você meio que humilha, né? E a gente não percebe isso às vezes, né? Principalmente a mulher, ela não vai percebendo isso, porque isso às vezes é de forma muito sutil, muito suave. Tem uma frase no filme também, que uma hora ele fala, ela vai falar, porque acho que ela pegou ele traindo ela, ou ela pegou uma mensagem, eu não lembro, e aí ele vira e fala assim, eu sou homem é assim. Isso é um tipo de frase que a gente escuta muito, né? Homem é assim, homem gosta de ver filme pornô, homem gosta de ver mulher bonita, foto de mulher pelada, homem é assim, né? Esse tipo de frase mostra um abuso, né? Homem é assim. Não, homem não é assim, né? Então, assim, a gente tem que realmente pensar, refletir sobre o nosso relacionamento, a forma como a gente permite que o nosso marido conversa com a gente. E a gente permite, tá? Isso é muito importante. Eu falei até com a Milene ontem, que quando eu fui fazer uma viagem com minhas amigas o ano passado, antes de viajar eu deixei as coisas dos meninos prontas, e aí no dia seguinte eles iam pra natação, deixei até a mochila da natação pronta, sabe? Deixei tudo arrumadinho pro Gedeon, comida, tudo pronto. Aí uma amiga minha na viagem virou e falou assim, Cá, você não faz isso mais, sabe por quê? Eu fazia isso também quando eu ia para a faculdade, deixava tudo arrumado das minhas filhas para o meu marido, mas isso só vai te acumular a função. Deixa o seu marido se virar. E olha, eles ficam super bem. E eu falei, é verdade. E o Gedeon não me pediu para fazer nada, eu fiz isso, né? Então, aí eu conversei com a Milene, o abuso começa da gente com a gente, né? A gente primeiro tem que ver a nossa relação, o meu relacionamento comigo mesmo. Será que eu estou abusando de mim? Será que eu realmente estou fazendo, eu que estou me acumulando de tarefas? Será que eu que estou me desqualificando? É tão importante a gente saber isso antes de ir pro relacionamento com o outro, né? O interpessoal. O intrapessoal, ele é tão importante quanto o interpessoal. Na realidade, para mim, ele é o prioritário. Porque a partir do momento que eu me relaciono bem comigo e que eu não abuso de mim, será que eu me desmotivo? Quantas vezes a gente não escuta as mulheres falarem assim, eu não consigo fazer isso não, não, isso não é pra mim, não, isso daí é coisa, não, eu não tenho capacidade. Eu ouço muito isso, gente, eu sou mãe de gêmeos, gente, quem me conhece aí sabe, desde novo, que dia, se você falasse assim pra mim, você vai ser mãe de gêmeos, eu ia falar assim, você surtou, querida? Você não tá entendendo, né?
Sou mãe de gêmeos, né? A gente às vezes acha que a gente não tem capacidade. Tu aí, tem capacidade? Tenho muita competência, capacidade, qualificação, tenho tudo. A gente tem que primeiro começar a nossa relação com respeito a gente. Oi, meu amor. Pronto. Depois a gente vai para a nossa relação com as outras pessoas, né? Então, você se desqualifica, se desmotiva. Eu lembro quando eu fui fui correr a corrida da Pampulha, eu lembro que eu falei com a Daiane assim, nossa, será que eu consigo? Eu nunca corri 18 quilômetros na rua, né? Ela, claro que consegue, vamos lá, você tem capacidade, vamos. E eu achei tão legal isso da parte dela, né? Porque normalmente as pessoas falam assim, você vai correr? Você não tem tempo, né? Como é que você vai correr? Não, eu fui, né? Ela, Gedeon sempre... E olha, na relação também tem muito isso. Por exemplo, aqui em casa, a gente se motiva muito um ao outro. A gente se qualifica muito. Às vezes o Gedeon, de novo, ele machucou o joelho, né? Já é a terceira vez. 2 vezes ele teve que operar, agora não vai precisar ainda, se Deus quiser. Mas aí ele virou e falou assim, nossa, será que se eu ficar com esse joelho assim, eu não vou conseguir jogar a bola? Eu falei, que isso, amor? Claro que vai. Você vai jogar bola, você tem condições de jogar bola, você vai conseguir sair dessa como você já saiu das outras. Então, tudo é uma forma como que a gente comunica pro outro, né? Eu podia ter falado assim, não, mas de novo, mais um joelho, não, mas de novo, né? Então, assim, a forma como a gente põe para fora aquilo que a gente sente, já mostra aí como é que vive a relação. O relacionamento, quanto mais ele for de incentivo, de desejo genuíno, gente, de ver o outro crescer, sabe? Tem relacionamentos que a gente percebe que tem uma disputa, quem ganha mais, quem é mais bonito, quem é mais... Tem mulheres que querem que os maridos fiquem gordos, não querem os maridos bonitos, com medo de ciúme, gente. Pelo amor de Deus, eu vejo muito isso. Olha, meninas, Gedeon é lindo, é gostoso, é um espetáculo. Eu não tenho problema nenhum de falar isso, problema nenhum que vocês vejam ele lindo, maravilhoso. Até porque eu sei que se eu morrer no dia seguinte, na porta da minha casa tem uma fila de mulheres mesmo. Eu sei que isso vai acontecer, né? É muita ilusão achar que a gente vai morrer, que os maridos vão viver sozinhos. Ainda mais homem, né? Não vive, não. Sozinhos, cuidando dos nossos filhos. Não vão não, queridos, eles vão arrumar outra rapidinho, né? Mas a questão não é essa, a questão é que a gente não precisa ter ciúmes, a gente precisa ter autoconfiança, confiar em si, acreditar no seu potencial, saber que o relacionamento tá ali para crescer, né? Eu vejo muito isso, mulheres que às vezes são bravas, né? Mandam nos maridos também, que acham que elas que têm que mandar na casa, achando isso tudo muito bonito, e é que é abusivo, tá? Do mesmo jeito que os homens abusam da gente, às vezes nós também abusamos dos maridos, então vamos tomar cuidado com as nossas relações, aquela coisa do olhar demorado, né? Vamos olhar para o nosso marido, olhar nos olhos dele, confiar que ele é capaz de tudo. Às vezes os maridos chegam em casa cansados, estressados, tiveram um dia difícil, ao invés de você ir lá e falar assim, mas também, né, o que você fez? Não, encoraja o seu marido, amor, vamos passar por isso juntos, vai dar certo, vamos dar conta de tudo, vamos juntos. Essa união, essa parceria, eu sempre gostei muito de falar isso, desde o nosso casamento, eu lembro da nossa cartinha um pro outro, eu falo dessa palavra parceria, eu sempre acreditei muito na parceria, e como eu falei desde no início, eu sou a pessoa mais indicada para falar sobre casamento, porque eu vim de uma família de pais separados, né, e que eu dentro de casa, eu vi muita coisa que eu não gostaria de ter para dentro de mim, para dentro da minha casa, então por isso eu tenho esse desejo de ter uma família feliz. Feliz não é nas circunstâncias, feliz nesse transbordamento de amor, de afeto, de querer ver o outro crescer. E a gente erra muito, erro todos os dias, Gedeon erra todos os dias, a gente erra muito aqui, mas a gente tá nessa mesma direção, né? A gente tá, o trem, às vezes vai devagar, às vezes para, às vezes vai rápido, às vezes vai lá para uma paisagem linda, maravilhosa, às vezes fica no meio, dentro do túnel, parado, na escuridão. Mas o trilho está ali, os dois trilhos estão ali na mesma direção. E a ideia é essa, a ideia é a gente sempre pensar isso. Eu tô aqui e ele tá aqui. Tudo bem que vai ter hora que nós vamos viver uma escuridão, vai ter hora que nós vamos viver paisagens lindas, vai ter hora que o trem vai correr, vai ter hora que o trem vai parar, vai ter hora que o trem vai devagar, mas nós estamos paralelos, na mesma direção. E respeitar a individualidade, que é o mais importante, que a Milene até comentou muito isso ontem.
eu sou de um jeito, o Gedeon é de outro. Tem uma coisa que funciona muito depois que a gente tem filhos, que eu falo dessa questão da parceria, é muito isso. Chega final de semana, eu já reparei que todos os casais que separam depois que tem os filhos e separam quando eles são pequenininhos, 3, 4 anos, existe aquela coisa, um final de semana fica com o outro, final de semana fica com o outro. E é uma alegria danada, né? Pensa bem, um final de semana você poder dormir, um final de semana você poder sair para tomar uma cerveja, sair para tomar uma champanhe, um final de semana para você poder fazer nada, esticar as pernas pro ar. Gente, fala sério. Então a gente tem que pegar essas coisas que as pessoas mostram pra gente depois que separam e trazer pra dentro do casamento. Então tem uma coisa que a gente faz e que eu vejo outros casais fazendo também que dá super certo. Por exemplo, sábado até meio-dia é o meu horário, né? Então eu fico livre. Gedeon fica por conta das crianças. Quando ele trabalha, não. Quando ele trabalha, a gente inverte. Mas quando ele não trabalha, ele fica por conta das crianças e eu vou fazer aquilo que eu quero. E depois do almoço ele vai fazer aquilo que ele quer. E normalmente ele vai... Você quer pra você? Aqui, mamãe pôs. E normalmente ele vai jogar bola, que a gente brinca que é a nossa válvula de escape, porque a gente precisa ter, todo mundo tem que ter o seu momento privado. A mulher tem que ter, o homem tem que ter, todos. Então, o homem, mesmo a mulher, às vezes, a mulher que trabalha dentro de casa, que é dona de casa, às vezes ela acha que ela não pode ter um tempo para si. Mulheres, pode sim. Não é porque você é dona de casa, porque você não recebe financeiramente, né? Porque a gente tem a sensação de que por não produzir um dinheiro, a gente não pode. Às vezes a gente esquece de lembrar o seguinte, a gente não produz um dinheiro, mas a gente deixa de gastar, né? Então, de certa forma, a gente também ganha. Então, se permita, se dê o direito de fazer aquilo que você quer, que você gosta. Vai no salão, vai ver um filme. Eu, às vezes, vou no cinema sozinha. Quando a gente inverte, que eu fico com sábado à tarde, eu vou no cinema sozinha, gente. Gente, é uma delícia. Tomo café sozinha. Às vezes eu vou almoçar sozinha, eu mesmo, só eu e eu. Eu e Deus, né? Que Deus tá sempre coladinho em mim, graças a Deus. Mas é isso, sabe? A gente tem que viver a individualidade. Isso tem que ser respeitado. E é claro, gente, a individualidade dentro do respeito de um relacionamento, de uma família. Nada que vai agredir, né? Ninguém, que a agressão começa assim. Então é isso. Vamos refletir um pouco sobre como tem sido o nosso relacionamento, sobre como tem sido primeiro você com você, né? Você se permite, porque quando a gente tem amor próprio, quando a gente se cuida, eu falo muito isso. Por exemplo, eu não tenho... Uma coisa é verdade absoluta também. A água faz bem para a saúde, né? Alimentos saudáveis. Isso tudo é uma verdade absoluta. Isso daí vai te trazer saúde, né? Então, quando você vê que uma pessoa não cuida da alimentação dela, não cuida da saúde dela, ela já não tem amor próprio, ela já não se relaciona bem, ela é abusiva já com ela. Isso é fato, gente. Se você não cuida do seu corpo, e eu não falo de celulite, de estria, eu não tô falando no sentido modelete, não. Eu falo quando a gente cuida do nosso corpo na questão da saúde física, espiritual, emocional, mental. Quando a gente vê aquela pessoa que ela se importa com isso, ela cuida disso, ela tem um tempo na vida dela para isso, você vê que ela já se relaciona bem com ela, então ela não abusa dela. Começa por aí. Se você já é uma pessoa assim, com certeza nos seus outros relacionamentos, com filhos, com marido, com mãe, com tio, com vó, com papagaio, com cachorro, com periquito, você vai ser da mesma forma. Você vai procurar ser saudável em todos os sentidos. Na questão emocional, na questão espiritual, na questão física, na questão da mente. Então, por isso é importante a gente fazer essa reflexão, né? Será que eu realmente tenho saúde emocional, espiritual? Será que eu cuido do meu corpo? Eu nutro, né? Eu nutro o meu corpo. Ou estou abusando do meu corpo? E é engraçado, esses dias, acho que foi o Dr. Baracate que escreveu um post falando sobre isso. Como que a gente é tão inocente, né? Ele usou outra palavra, mas eu não vou usar não. Porque, gente, o corpo da gente é onde a gente habita 24 horas. Não tem lugar que a gente habita mais do que o nosso corpo, né? Nem sua casa, nem o seu trabalho, é o seu corpo. Então, assim, se você não cuidar do seu corpo, que é o seu lar em primeiro lugar, que é onde você vai ficar 24 horas, como que você vai cuidar do resto?
Por isso é tão importante a gente realmente cuidar do nosso corpo e cuidar em todas essas áreas, né? É se alimentar bem, se nutrir, comer coisas boas, saudáveis, coisas que vão te dar condições físicas para você poder fugir de um ladrão. Eles falam isso, eu achei engraçado. Você tem que ter condições físicas para fugir de um ladrão. No mundo de hoje, a gente tem que saber correr para né, ninguém pegar a gente. Você tem que ter condições físicas para carregar seus filhos. Tem que ter condições físicas para transar, gente, né? Quem não gosta? Então, vamos pensar nisso, vamos pensar em nutrir o nosso corpo, nutrir a mente, pensamentos bons, né? Pensamento positivo não significa que você vai ser uma pessoa positiva, né? A gente tem que pensar, falar, sentir e agir. São 4 verbos, para a gente poder ter uma vida realmente positiva. Pensar coisas positivas, falar coisas positivas, sentir coisas positivas e agir positivamente. Não tem como a gente ter uma vida que no final ela vai ser positiva se a gente não passar por essas 4 etapas, né? Só ficar falando, eu já li livros que são best-seller, que falam assim, fica lá no espelho falando, eu posso, eu posso, eu posso. Eu fiquei um dia inteiro falando, eu posso, não podia nada, né? A gente tem que falar, eu posso, tem que pensar, eu posso, tem que agir, eu posso, tem que sentir, eu posso, e aí sim, né? Não adianta nada. Tudo começa pelo nosso pensamento, isso é fato. Um pensamento que gera um sentimento, que gera um comportamento, né? Uma ação e que gera um estilo de vida. Então, se a gente quer ter uma relação saudável, se a gente quer ter uma relação sem abuso, muito saudável mesmo, vamos começar pensando bem, pensando no amor da vida da gente, pensando primeiro na gente, né? O que a gente quer de bom pra gente? Sabe aquela brincadeirinha da florzinha? Bem me quer, mal me quer. Não, gente, é só bem me quer, bem me quer, bem me quer, bem me quero, bem me quero, bem me quero. Se queira bem, se ame, se permita de verdade cuidar do seu corpo, que é fundamental. Corpo, mente, espírito. Cuidar do corpo da gente, da mente, do espírito é um mínimo necessário para uma vida. É um mínimo necessário. Isso é uma verdade absoluta, não tem como. Né? Se a gente não cuidar disso, uma hora a casa cai, né? Uma hora alguma coisa vai acontecer. Então, essa questão do relacionamento abusivo, ela vem lá de trás, né? E é para ela não chegar nesse extremo de abuso, de violência doméstica. A gente está vendo aí as informações, né? Que nessa quarentena, nesse tempo de enclausuramento, tanto que está aumentando a violência doméstica. E eu não culpo as mulheres, de verdade, eu não culpo as pessoas que passam por isso, porque eu sei que isso acontece, eu sei que existe um monte de coisa por trás disso. Não dá pra gente julgar uma pessoa, não dá pra culpar uma pessoa, não tem como, gente. A vida de cada um é uma, cada um tem a sua bagagem, cada um tem a sua história. É preciso, em primeiro lugar, a gente acolher. E se é você, se você tá sentindo que o seu relacionamento é abusivo, se acolha, de verdade, não se sinta mal, não se sinta péssima, não se sinta culpada. Você já foi abusada, você não precisa de mais nada, né? Você precisa o quê? De amor por você. Se acolha, olha pra você e pensa, olha, o que é que eu posso fazer para melhorar o meu relacionamento? Pega, gente, olha, eu sou da era da papelaria, né, do papel. Eu quando era criança, eu falava que eu era doida pra ter uma papelaria, adoro, eu vou na papelaria pra comprar as coisas pros meninos, eu compro mais pra mim do que pros meninos. Eu adoro um papel. Mas eu de verdade, inclusive tem alguns livros que eu tenho lido que tem falado sobre a importância da gente escrever no papel, tá? Então não é porque eu sou tão arcaica assim. Pega no papel, escreve, olha, hoje aconteceu isso, eu percebi isso. Então como que eu posso mudar? Eu já contei aqui uma vez isso, agora eu tô lembrando. Eu sempre falei muito, né? Imagina. Sempre falei muito. E às vezes eu falo alto. A minha risada é escandalosa na maior parte das vezes. E eu lembro que uma vez o Gedeon falou isso comigo. Nossa, sua risada é muito alta, o mundo inteiro escuta a sua risada e tal. Eu fiquei mal. Depois eu virei e falei, depois de muito tempo de refletir sobre o assunto, eu falei com ele, olha aqui, deixa eu te explicar uma coisa. Eu rio alto, eu falo alto. E é assim, essa sou eu. Esse é o pé de manga que você conheceu, né? Quer um pé de manga ou quer uma macieira? Você tem direito de escolher.
E foi assim mesmo, de verdade, porque a gente tem que se dar a liberdade de ser quem a gente é. Isso não é uma coisa que eu faço que causa mal para ninguém, né? Claro que se eu fosse uma pessoa que matava os outros, tudo bem ele falar isso e eu mudar, né? Mas não, né? Tem coisas que é da pessoa, da natureza da pessoa, e se te incomoda, você tem todo o direito de não participar daquilo ali. Mas se não te incomoda, se é uma coisa que você vai ver ali que não tem nada a ver, é coisa meio do ego às vezes, né? Então, olha, vamos se permitir de verdade viver quem a gente é. Eu sempre falo isso, né? A vida da gente é breve, é curta. A gente precisa vivê-la com a longevidade de deixar o amor, né? Então, vamos viver como esse amor, sendo a gente, sendo o projeto de Deus, né? Deus não... Eu escuto muitas mulheres falarem assim, eu não sirvo pra gente, Deus fez a gente para servir. E a gente serve sim, a gente tem um papel nesse mundo. Você não foi criada só para ser criada, né? Então vamos viver a relação com amor. Mulheres. Eu sei, às vezes é difícil. A gente ouve as pessoas falarem assim, parece muito fácil. Eu sei que é difícil, mas a gente tem que dar um primeiro passo, né? Ficar também na posição de vítima é difícil, a gente não sai do lugar e a gente vai continuar vivendo uma vida que não é a vida que a gente quer, né? Então vamos viver a nossa verdade. Não tem problema se a gente vai errar, não tem problema. No filme Nunca Mais é muito legal porque ela vive coisas assim absurdas, né? E ela vive uma fuga, parece que eterna. Gente, o filme você fica assim, nossa senhora, vai acabar, você fica assim tensa no filme, que é esse filme de suspense, tensão total, um drama, né? Mas assim, no final ela conseguiu ser livre, né? É claro que o filme tem um final triste, ninguém quer a morte de ninguém nem nada, mas sabe, a gente precisa dar um primeiro passo e viver. Ontem até na live foi muito legal que algumas pessoas colocaram lá que viveram não sei quantos anos de relacionamento abusivo, depois elas perceberam, elas separaram e perceberam. Então assim, não existe a bandeira da separação, eu sou a pessoa mais indicada, gente, para não permitir que ninguém separe. Eu sou uma pessoa que eu vou a fundo, todas as minhas amigas, nossos amigos, a gente, sempre que ele tem a oportunidade de conversar sobre casamento, eu sempre falo, vamos tentar, vamos fundo na relação. Eu acredito realmente, quando eu falei para essas 3 amigas minhas que Deus não é a favor do casamento, não é a favor da separação, Deus é a favor do casamento, é porque realmente eu acredito que o casamento é tão lindo, para mim foi tão benéfico, foi tão bom pro Gedeon, e a gente vê tantos casais perto da gente que vivem o casamento com tanto amor, tem problema, tem divergência, mas tem amor, e a gente vê tantos frutos saindo dali. Eu não falo não só frutos de filhos, não, de crescimento, sabe? Eu olho pro Gedeon, quando eu conheci ele há 18 anos atrás, eu olho hoje, eu brinco com ele, falo, nossa, graças a Deus você me conheceu. Aí ele fala também, graças a Deus você me conheceu, né? Gente, isso é a melhor coisa do mundo, sabe? Você olhar para aquela pessoa e ver que você contribuiu para o crescimento espiritual dela, para o crescimento pessoal. Muitas vezes a gente olha muito o profissional, o dinheiro, né? Ah, fulano casou, agora tem 5 casas, tem muito dinheiro, tá, e tal. Mas, gente, mais importante, eu não sou hipócrita de falar que dinheiro não traz felicidade, não é isso não. Mas o mais importante mesmo é o espiritual e o pessoal, porque se a gente tem inteligência emocional, se a gente tem inteligência espiritual, se a gente tem essa conexão profunda na nossa relação com Deus, o resto, gente, até porque o mundo, ó, são várias e várias circunstâncias. Quem imaginava que viria um coronavírus? Quem imaginava que isso poderia causar um tumulto na nossa economia, né? Às vezes você estava bem, sua situação estava ótima e de repente não está tão bem assim. Tá bom, amor, mamãe vai trocar para você. Então, eu queria muito deixar essa mensagem para a gente poder pensar o que é que a gente pode fazer para a gente poder viver um relacionamento saudável, para a gente poder não viver... Esse? Ah, tá, é lá em cima. Esse? Tá bom.
Então, assim, o que a gente pode fazer, né? Primeiro, gente, sério, se dê um tempo para poder pensar em você, na sua relação, identifique se é abusiva ou não. Se for abusiva, liga aquele botãozinho da coragem. Mamãe pode falar, amores? Liga aquele botãozinho da coragem e ressignifica essa relação. Primeiro, procura saber do outro indivíduo se vocês estão no mesmo trilho. E se tiver na mesma direção, que foi, amor? Emanuel, pede desculpa pro seu irmão, filho. Vai lá, dá um abraço nele. Isso. Se vocês estiverem na mesma direção, no mesmo trilho, juntos, né? Trilhando juntos na mesma direção, olha, continuem firmes e fortes, porque lá na frente vocês vão olhar para trás e vão ver que foi muito importante, foi muito bom, foi necessário fazer esse momento de reflexão e vocês viverem uma relação restaurada, cheia de amor, de carinho e de respeito, viu? Beijo, fica com Deus e até a próxima.